Fala aí, pessoas! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Review de Jogos Podcast. E no episódio de hoje, estamos aqui eu, Danilo Manzato, 2L e Rubidog, para falarmos sobre uma coisa que nós amamos muito, mas talvez nem tanto assim, que são os sistemas de assinatura que nós temos hoje em dia nos jogos, na PlayStation, no Xbox e na Nintendo. E aí, 2L e Rubidog, como é que vocês estão? Como é que é o nosso ódio no podcast hoje? Não, hoje é o dia do ódio. Também não tanto. Tem serviço aí que tá fazendo decente, aí tem serviço aumentando de preço, mas já a gente comenta disso. Beleza. E você, Rubidal, como é que você está? Eu tô me sentindo refém, né, cara? Porque realmente esse assunto aí foi meio que a gota d'água, né, na última semana, né? Eu, particularmente falando aqui, eu sou assinante de um desses serviços aí há mais de 10 anos, então, né? É uma discussão interessante pra se ter, então, não vou queimar a pauta, não. Beleza. Não queime pauta. Então vamos perder nosso tempo, então. Lembrando que se você ainda não nos segue, siga aí, seja você ouvindo no nosso podcast no YouTube ou no Spotify, nós estamos nas duas plataformas. Agora, inclusive, o nosso podcast é um canal à parte, onde nós só publicamos nossos podcasts no YouTube. Também tem o nosso canal de vídeo, a gente continua publicando notícias, reviews, entre outras coisas. Beleza? Então segue aí, todos os links estão na descrição. E mais uma vez, se você de repente, quero fazer assinatura, quero assinar alguma coisa aqui de um desses serviços, tem o link da nuvem também, que está aqui na descrição, que é a nossa parceira aqui também para jogos digitais e assinaturas, beleza? Então, antes de mais nada, né, vamos falar um pouquinho dos sistemas. Hoje vocês estão com quais sistemas de assinaturas? Um dia estou assinando o PlayStation Plus e estou com o Game Pass roubando do Ruby. Já falo da caruda, Olha né? só, olha só. Eu tô aproveitando a assinatura do Ruby aí, eu só me usufruindo dela. Mas Família faz coisas, né? Família faz suas coisas. Bom que Game ajuda, Pass e né? PSN. Aí no Game Pass tem o EA Play, né, que tá junto lá do Game Pass, que também é uma outra serviço de assinatura. Eu fiquei pensando se a gente deveria colocar o EA Play e o Ubisoft Plus nessa pauta aqui, mas é tão irrelevante, né? Como ele já tem outro serviço, meio que fala do outro, né? Já fala dele automaticamente. Fala junto, né? Sim. E você, É. Rubens, tá com quais hoje? Hoje eu tô pagando, né, sendo pagante da PlayStation apenas, né, e o Xbox a gente consegue ir aqui e acolá, né, e eu sou hoje parceiro do PC Game Pass, e através dele eu consigo jogar algumas coisinhas, mas confesso pra vocês que eu não consigo aproveitar tanto não por conta de PC, né, essa obrigatoriedade de jogar em PC ainda me dá uma quebrada nas pernas, né, hoje eu tenho um PC potente e tal. Mas, falar bem a verdade, eu sou muito de controle ainda, sabe? Não sei se vocês sentem isso, mas eu ainda gosto muito da experiência console de mesa. E tô com Sentar a essas bunda no duas sofá, né? aí. O famoso sentar a bunda no sofá e jogar. Assim. Ah, Tô com mas o essas que duas te e. impede? Quero saber o que te impede de colocar teu controle no PC e jogar. Não, é exatamente isso, só que envolve todo um maneirismo de você gerenciar um jogo no PC, né? Você tem que saber como que coloca o gráfico tal, como que puxa aqui, vai pra lá. Isso tudo, querendo ou não, são coisas intuitivas ali pra quem já tá nesse meio, mas pra quem é um novato na área dos PCs, é um pouco confuso, é uma selva, né? Que eu não desbravei ainda. Então o mapa tá tudo cheio de névoa, sabe? O mapa não liberou ainda. É tudo isso, basicamente. Mas eu. É, Mas eu tô também sendo contemplado com a assinatura da Nintendo. Olha só. Eu vou poder ter a propriedade de falar aqui porque o console veio com 1 ano, né? Só por isso, obviamente. O console que eu tenho aqui, o do Switch, ele veio com 1 ano de online, Switch Online, Nossa, eles Nintendo deram um Online. ano pra você, assim, de boa, assim? Fiquei impressionado agora. Era Mano. o bundle do OLED com o Mario Wonders. Mas não foi um mês, não? Deram um ano? Não, deram 1 ano. Olha aí, a Nintendo tá Curiosamente, caridosa. a gente tem 1 ano e 1 mês, porque minha mina, né, que comprou o console de fato, ela comprou também junto pra ela o Sports, Switch Sports, não sei, o Sports pro Switch, Switch Sport, Switch Sport. né, E vinha com ela o mês também. veio com 1 mês. Então aí a gente ficou com 1 ano e 1 mês, e tá aí, daqui a pouco acaba e, né, que Mas você já assinatura. ativou já, tá ativo. Já. Eu queria saber como é que era, na verdade. Queria ver também como é que era o online de alguns jogos bem interessantes, como funciona, por exemplo, o Mario Maker, não, o que eu falei agora, o Wonders. O Wonders, ele, não sei se chegou a jogar, o online dele,
Não, só ele joguei offline. coloca umas plaquinhas, e aí Uhum. quando algum jogador tá fazendo a mesma fase que você, se você passa na plaquinha que ele colocou, você revive. Tipo o Rayman, sabe? Você, tipo, faz uma bolha e passa ali e revive. Então é bem interessante mesmo. Eu gostei bastante da funcionalidade, mas é aquilo, cara, pagar só pra jogar online é complicado. É coisa da indústria hoje em dia, né? É, Saudade PS3 que você não pagava pra jogar online. exatamente. Ou no PCismo aí, como a gente Ou no tava falando. PCismo. No PCismo você não paga pra jogar online, olha aí. Você reclamando aí do PCismo. Então, o PC cara, eu consigo entender muito o porquê do fascínio do PC hoje em dia, sabe? É muito barato, cara. Pelo amor de Deus, Tá, é barato. a Steam é um tapa na cara, mano. Nossa senhora, não O dá. cara é você montar o PC, mas aí você falou que você acha difícil configurar. É só você ter um PC mais pica, aí você já coloca tudo lá no máximo e sai jogando. Acabou, Aí é. eu não preciso configurar. Eu vou comprar essa É, placa aqui. Só pra quê? Pra não precisar configurar os jogos. Pô, exatamente uma pra preguiça. isso. Exatamente, olha aí. Só gastar 10 mil numa placa. Mas e aí, Mas, Daniel? Você perguntou vamos da lá. gente, o que você assina? Cara, hoje eu tô só com a PlayStation Plus. E eu tava sem ela, fiquei sem ela de dezembro até março, se eu não me engano. Eu renovei em março porque teve uma promoção muito boa lá também, senão eu não renovaria. A gente vai falar depois dos preços, provavelmente eu não vou A gente renovar. não comentou, na verdade, foi mal ideia te interrompendo já, mas que plus aí que vocês assinam? A gente não falou. Ah, aqui eu assino a Deluxe. Ah, É, e eu sempre assinei a Extra, eu tô com a Deluxe agora porque nessa última promoção, como eu tava com a minha conta vencida, foi mais barato assinar a Deluxe do que a Extra. Mas só por isso também. E você tá com qual? eu tô com a Deluxe desde a época do lançamento da Deluxe, sempre advogando o contrário a ela, mas, né, querendo ou não, o Exatamente assim. trabalho Nós ajuda, né? todos falamos que a Deluxe não vale a pena porque a gente assina essa merda. Mas quando lançou essa nova Plus, eu também fiz a Deluxe, porque foi baratinho, assim. Era Quando eu preço de 50 reais a mais, não né? é pra 50 mais, é porque já tava perto de vencer a minha Essential. Uhum. Faltava, sei lá, 2, 3 meses pra vencer a minha Essential. Então eu falei assim, eu paguei, sei lá, 40, 50 reais, sabe? Tipo, era Assim. pouca coisa. Mas quando eu teve que renovar, que eu tive que pagar o preço cheio, eu fui pra Extra. Eu falei assim, não vou pagar a Deluxe, não compensa. E eu tava no plano família do Nintendo Switch. Do Nintendo Online é aquele plano Plus lá, porque a Nintendo ela conseguiu. Ela não só tem o plano online, como ela tem a DLC de plano online, né? Isso eu tava explicando pra Bruna o conceito da Nintendo de assinatura, porque tem uma DLC É a assinatura. DLC. Eu tive que explicar exatamente assim, porque, mano, não faz sentido. Eu tava num plano familiar lá deles, só que aí, tipo, também não tava jogando online mais, sabe? Não tava usando, eu falei assim, eu não vou nem atrás de outro grupo. Quando eu comprei o Switch, foi em 2021 ou 22, não lembro agora, faz um tempo já. Foi numa época que meu sobrinho, na verdade, ia ganhar de aniversário, ele fazia aniversário no mesmo mês que eu. Eu falei assim, ele vai ganhar, eu vou ganhar o meu também aqui também, pra gente continuar jogando online, porque a gente jogava junto. Eu e meu sobrinho jogava Roblox ou essas coisas. Né? E ele ia ganhar o Switch, eu falei assim, eu vou pegar aqui também. E aí, na época, eu assinei online pra nós dois. Só que era tipo coisa de 100 reais, tá ligado? Era baratinho. Pra o plano familiar lá era 100 ou 120 pra colocar até 8 pessoas. E ficava só eu e meu sobrinho lá na conta. Tá tudo certo, né? Era mais barato que a Plus, por exemplo. Né? Sim. E tinha as vantagens lá de outros consoles e tudo mais. Aí depois meu sobrinho foi parando de jogar também. Aí eu entrei no plano familiar. E agora, quando acabou agora em fevereiro, se eu não me engano. Aí eu não renovei, falei assim, deixa quieto. E tô com a Plus porque eu renovei agora, porque também pelos preços novos, preço cheio, eu não pago não. Né. Então, é isso. Hoje eu tô só com a Plus. O Game Pass eu tive também, o PC Game Pass, mas... Assim, começa aquela história assim, tipo, que nem até a Plus. A Plus eu tenho lá, mas, cara, eu não consigo jogar os jogos da Plus, porque é tanto jogo, tanta coisa pra fazer, você fala assim, é virar Netflix, sabe? Eu entro lá e falo, o que eu vou fazer daqui? O que eu vou assistir? Então, por isso que eu não renovei mais nada. De vez em quando eu fico olhando lá, aí eu olho o catálogo inteiro, pô, não tem nada pra jogar. Aí eu fecho. O problema é que justamente tem muita coisa pra jogar. Só que Não, sim, é daquela, tem muita coisa pra jogar. Mas e aí, o que eu vou jogar aqui? Aí meu cérebro não se decide ali o que eu vou jogar. É aquilo que a gente já falou algumas vezes, tipo assim, eu quero começar esse jogo, mas deixa eu ver aqui no How Long to Beat quantas horas, deixa eu ver se eu vou encarar isso mesmo ou não. Então, hoje em dia, eu tô só com a Plus mesmo. Muito
pra poder jogar online. Tanto que nem um dos motivos de eu ter reassinado a Plus foi pensando, tá, a gente faz review aqui, tem alguns jogos que vão Chega sair que eu online, vou ter né? que jogar online. Por exemplo, agora em maio, provavelmente a gente vai receber o Night Rain lá do Elden Ring. Uhum. Online, tá ligado? E É. vai chegar pra PlayStation muito provavelmente. Você tem que jogar e tem que ter a Plus. Entendeu? Uhum. Algumas coisas que realmente não tem muito pra fugir. Querendo ou não, é isso, né? Faz parte do trabalho, né? O investimento, querendo ou não, é uma ferramenta, né? Então, Tanto que eu ia assinar a Essential de novo. Só que aí, como eu disse, pelo valor, a Essential não teve promoção. E a Deluxe tava mais barata que a essa. Eu falei assim, então vai essa mesmo e tem, sei lá, até março, eu acho, do ano que vem. Aí tem lá bastante tempinho aí. a gente vê o que a gente faz. Então vamos falar Mas um aí? pouquinho de preço, que eu acho importante dos serviços de assinaturas. Antes isso, de preço, então. vocês não querem falar um pouco de cada sistema antes da gente entrar em preço? Ah, Por exemplo, a gente fala assim, ó, vamos falar da Plus, aí a gente fala tudo que é na Plus e o preço, depois fala da Pode ser. PS, pode ser assim? Vocês querem começar por qual? Eu acho mais fácil a gente falar do Game Pass. Que Game Pass hoje em dia tem 3, né? 3 níveis ali do Game Pass, que aí é o Game Pass Core, que é o mais basiquinho que era pra ser a Live Gold, né? Que a Live Gold parou de existir. Então você joga online e tem um catálogozinho ali de 25 jogos pra você jogar. São jogos antigos. Aí tem o Game Pass Standard, que você joga online, tem um catálogo maior, porém você não vai ter jogos Day One no Standard. Aí tem o Ultimate, que vem com todos os jogos, tanto jogos antigos quanto jogos Day One. E que ele tem o xCloud também, que eu já não sei se vocês já chegaram a testar. Sempre que eu tentei testar aqui no meu computador, nunca rodou direito na minha internet, não sei porquê. Então eu não tenho essa experiência. E tem o Game Pass PC, né, que é o... Também ele tem todos os jogos de PC, todos os jogos que lança Day One. E ele tem também o EA Play, o Ultimate, e o PC tem o EA Play incluso também. E ele só não tem mesmo o stream de jogos, né? Porque aí você teria que assinar o Ultimate. Porque aí o Ultimate serve tanto pro PC, quanto pro console, quanto pro celular, né? O streaming. E vamos combinar que qualquer plano abaixo do Ultimate ou do PC não vale a pena, Não né? vale, né, cara? O Standard e o Core, pelo amor de Deus, o que acontece? Esse Core, na verdade, foi meio que sacanagem, né? Como você disse, né? Antes tinha na Live Gold, que dava os joguinhos lá mensais, 4 jogos mensais e tal. E aí depois que o Game Pass foi tomando corpo, os caras também que já foram abandonando, né? A Live Gold ali foi tipo, foi só dando porcaria. E aí depois eles abriram esses outros planos, né? Virou o Core, o Standard. Meio que, tipo, vale a pena, cara. É muito ruim se você for comparar com... E o preço é caro também, né, cara? É a pizza média. É a pizza média. A pizza média custa 15 e a grande custa 20. 17, tá ligado? Tipo, vamos vender. Então, geralmente você faz um produto ruim justamente pra vender o que você quer vender pelo preço que você quer vender, né? Sim. Mas eu não sei, eu nunca conheci ninguém que assine o Core ou o Standard, né? É que assim, É que- o Core ele existiu antes do Standard. O Standard foi atual, né? Porque o Game Pass ele sempre deu Day One, mas aí a conta tava chegando e eles pararam. Acho que Porque foi exatamente isso, né? no console você tinha que assinar tanto o Game Pass quanto o Core pra você jogar online e o Game Pass. Aí você assinava o Ultimate que vinha os dois, né? Aí o Game Pass de console vinha com o jogo da Day One e tal. Aí hoje em dia parou de dar jogo Day One no Standard. Que aí eu acho que foi uma mancada da Microsoft, mas é eles querendo vender o Ultimate pra o povo pagar mais caro, né? Que aí no console você fica realmente refém do Ultimate. E aquela questão também dos jogos, por exemplo, que eles davam na Live Gold, não existe mais, né? Não, Agora existe são mais. jogos que saem no Game Pass, entram e saem do catálogo. Porque antes da Live Gold, eles entravam ali, ficavam na sua conta, enquanto você tem a conta, você tem o jogo, né? Sim. E hoje em dia não existe vamos- mais isso daí, né? Porque vamos combinar aqui que é 100% melhor do que o que a PlayStation fez em toda a história, né? Porque desde sempre a PlayStation Plus, se a gente puder já caminhar para outra assinatura, ela sempre foi empréstimo, né? Nunca foi um jogo dado. Sempre foi, enquanto você pagar a assinatura... Mas o Game Pass também. Não, mas os a games Gold with também Gold...
Não, os Games with Gold era seu. Não, era só os de 360 que era seu, mas os de Não, então, One e nessa as... época mesmo, pô, no Ah, PS3, sim. quando tinha PlayStation Plus no PS3, ela já não era assim. Aham. Ela Aí depois... nessa Entendi. época ela já era só de, ó, estamos emprestando o jogo. Tá Aham. emprestado aqui. Então, Você assina, você pode usar. desde essa época, a Microsoft tinha uma postura muito mais, na minha visão, né, justa, né? Uhum. Porque você de fato tá meio que comprando o jogo, mas, né, É isso no PlayStation 360, né? Chegou o One, aí a Microsoft exato. foda-se, então aí virou a mesma coisa de... Pô, tá emprestado aí. Tanto que quando começou a dar os jogos de 360, quando liberou a retrocompatível, os de 360 era seu, se você resgatar, sei lá. Uhum. Mas aí os de One não, era a mesma coisa. Só que eu nem sei como funciona hoje, se você continua assinando, se você ainda tem acesso a esses jogos aí na Gold, eu não faço ideia. Eu acho que Aí, se Deve ter. se Ainda mais tiver porque assim, né? o Series S, o Series X, os caras têm uma retrocompatibilidade gigante, até do primeiro Xbox, então Não. realmente deve ter a sua conta. é que como a assinatura mudou, né? Então aí eu não sei, será que continua as pessoas tendo acesso? Deve vincular o seu Não. usuário, acredito eu. É. Né? Provável. Provavelmente tá na sua conta, tá lá, porque a gente tá no PS5, você usa a mesma conta do PlayStation 3, o que você Sim. fazia lá, trocar as coisas, Uhum. tudo tem no seu ID, então acredito que isso se mantém. E acho que o grande destaque mesmo, acho que o que até hoje, né, é o grande vendedor, né, pro Game Pass, provavelmente é o Day One dos grandes Day títulos, One. né? Isso sem dúvida é o grande diferencial e o grande chamariz. Que é o que a gente fala, né? Afinal, a Microsoft tem dinheiro infinito, Uhum. né? Sim. Eles conseguem bancar esse tipo de coisa, mas em contrapartida também gera toda uma polêmica do pessoal que fala assim, tá, isso aí as contas não fecham, os jogos que são entregues nem sempre são jogos de 90 muita mais, qualidade, né? São jogos que você fala assim, tá, mas aí, pô, será que essa falta, muitas aspas, né? Essa falta de qualidade, de fato, é só porque é um jogo que tá no serviço ou realmente o estúdio que... Exato. Eu acredito que isso acontece bastante. É difícil de saber, né? Tipo, até onde realmente, só por estar num serviço de assinatura, de fato, é problemático. Até porque, pela quantidade de assinantes, né, que o serviço desse tem, pô, eles conseguem pagar alguns milhões de dólares num jogo que vá garantir que aquelas assinaturas continuem, né? E a gente até teve embora seja meio que na contramão disso, mas, por exemplo, o Call of Duty, lá o último que saiu, né? É um serviço que saiu na assinatura, mas em contrapartida, onde mais vendeu realmente no console rival, né? no concorrente. Né? Então, tipo, e aí, será que eles não abrem isso daí, né? A gente não tem esses dados para analisar. Mas, pô, será que um jogo de peso, igual o Call of Duty, realmente fez o Game Pass vender mais pessoas assinaram o Game Pass, seja para PC ou seja para console? Então é um sistema de assinatura que sempre tá envolto a esse tipo de polêmica, talvez um pouco diferente das outras que a gente vai falar aqui, que é mais polêmica em questão de preço e de entrega. Mas sempre tá naquela polêmica de que esse jogo aqui tem qualidade Game Pass, uma coisa meio pejorativa. Sim. E será que vale a pena assinar o Game Pass pra ter todos esses jogos Day One que são porcaria, a gente acha que é porcaria? Ou então, pra própria indústria, né? Pô, será que vale a pena deixar meu jogo realmente de fato ir para um sistema de assinatura ou não? Então o Game Pass sempre tem essas polêmicas, né? Inclusive, muito fomentada por uma galera meio esquisita da internet aí, com perdão da palavra, que é o pessoal que se apoiava muito em Flame War, né? Nos anos 2007, 2008 e tal ali. Ainda tem, né? Exatamente. 2025, 2025. E o papo é muito esse, né? Tipo, eu não preciso dessa esmola, sabe? Então é meio que uma negação. Game Pass, Exato. Pass, né? É uma negação só pelo fato de existir, tá ligado? Tipo, não quero saber. Então, eu acredito que existe sim aquele movimento, né? Tipo, Flocão é famoso porque é fresquinho ou é fresquinho porque é famoso, né? Propaganda antiga lá. Desculpa, TDA. Mas aí a gente não sabe. Tostigs, né, cara? Isso, Tostigs. Porra, perdão.
Tostines como é que era? Tostines é famoso porque é... Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Desculpa, eu sou jovem, tá? Eu nem sabia o que era Tostines. Eu descobri agora. Bolacha de maisena. Mas o grande lance do Game Pass, eu acredito que é muito preconceito da galera, cara. Não vou mentir pra vocês, não. Eu acho que esse lance de, tipo, jogos padrão Game Pass. Cara, o que é um jogo padrão Game Pass? Um Double A? Vai tomar no cu, cara. Pô, o que mais teve na história dos jogos aí é jogo Double A, dando baile em Triple A, independente do ano do lançamento, tá ligado? Então eu acho muita bobeira esse lance. O Game Pass tem muita coisa boa que entra no Day One e tem muita coisa ali que realmente não vai dar destaque, como tem muita coisa que lança e não dá destaque. Eu acho que é padrão, tá ligado? Mas é inegável. Ter a possibilidade de testar e tirar suas próprias conclusões é muito mais vantajoso do que eu querer tirar minhas próprias conclusões em outra plataforma e precisar pagar R$350. Então, acho que essa pesa muito na decisão. Realmente o Game Pass não... É impressionante, mano. E essa é uma discussão que envelheceu muito mal, né? Porque, por exemplo, antigamente você podia discutir, por exemplo, você tá aí usando o Mendigo Pass e fica só aí na assinatura e não tem seus jogos. Uhum. Em contrapartida, o cara que tá usando lá o Game Pass, qual que é o contra-ataque dele, né? Tipo, eu não preciso pagar R$300 pra jogar um lançamento aí e tudo mais. E do que eu digo que isso envelheceu mal? Porque hoje, com essa nova lei, né? Nova lei não, sempre foi assim, mas agora é cada vez mais dentro da lei, de que a gente não é dono de nada, é muito mais vantajoso. Então, pra que eu vou realmente gastar R$300 num jogo que não é meu? É mais fácil assinar e usar um jogo aí que tá no sistema de assinatura, tá ligado? É que você tem que pensar, Danilo, você tem que sustentar a indústria, Danilo. Tem que sustentar a indústria, você não tá sustentando a indústria. Eu tenho que sustentar meu filho. Tem que assinar o serviço e comprar o jogo. E comprar o jogo, exatamente. Não, mas assim, eu continuo... Não, hoje eu não compro mais jogo, né? Eu continuaria comprando jogos, né? Mas... Isso é meio que um tapa na cara de qualquer jeito, porque, de fato, cara, eu não vejo vantagem. Se você for colocar na ponta do lápis mesmo, assim, é que tudo bem que não são todos os jogos que saem em assinatura. Mas, se o jogo não é meu, mesmo comprando o jogo não é meu, eu vou comprar o jogo mais fácil se tem um sistema de assinatura, usar o sistema de assinatura. Né? Então, nesse sentido, a plataforma Xbox ou a plataforma PC para quem é Game Pass, logicamente, é muito mais vantajoso. Né? Se for parar para pensar nisso daí, tá, legal, fui lá, comprei, sei lá, o Forza. Vamos usar o Forza aqui como exemplo. O Forza que saiu agora para PlayStation. No PlayStation estava R$250, R$300 lá o... Não tá 300, né? Tá 200 e acho que 80, um troquinho desse. Assim. Legal, vou lá e pago 280 pra jogar o Forza na minha conta da PlayStation. Mas, esse mesmo jogo tá lá numa assinatura do Game Pass. Em nenhum desses dois, o jogo é meu. Sim. Entende, tipo, o peso disso? Então, assim, é uma discussão que é imbecil. Quando você fala assim, você é um mendigo de assinatura, ou você é um idiota que compra o jogo, mas na balança, se você for racionalmente, a pessoa que compra o jogo tá sendo mais lesada nessa história. Aqui também tem o argumento de que eles funcionam como uma Netflix, né? Então tem catálogos rotativos. Então pelo menos de vez em quando o jogo vai sair, né? Aí você vai sair o jogo, você tá lá... Tá, você tá jogando o jogo. Mês que vem ele saiu do catálogo, e aí? Isso eu confesso que me impacta mais diretamente, porque eu tenho uma tendência a não começar jogos ali que eu fico com medo dele sair, sabe? Tipo, então eu tô no Game Pass ali, ou qualquer outro serviço, os RPGs que eu tenho muita vontade de jogar, tenho uma pendência grande, eu evito começar eles se eles não forem comprados de fato, porque aí eu fico com medo deles sair, mas que eu possa nem demorar tanto, eu posso pegar e fazer ele direto. Só que esse medo tá envolvido sim, eu acho que é um fator também, né? Sim. Mas, enfim, acho que dos serviços, pelo menos,
Dos três que a gente vai falar aqui, nesse sentido, o Game Pass, eu acho que ele é o mais vantajoso pro jogador, tipo, pro assinante. Nesse sentido de realmente, assim, pô, eu posso ter desde um... Cara, esse mês mesmo, esse mês, eu vou pegar aqui os últimos meses. Pô, pro assinante do Game Pass, ele teve um remaster do Oblivion. Sim. Ele teve o Indiana Jones, por exemplo, lá em dezembro. E agora teve o Clair Obscur também, que é um jogaço, um Double A indie lá. Que eu acho que era indie, acredito que seja indie. 3 jogaços, tá ligado? E pra quem vai jogar no PlayStation, por exemplo, ou vai jogar no PC, de repente não é assinante, mas você quer jogar esses jogos, você vai ter que comprar, vai ter que pagar. Sim. Né? Esses 3 jogos que na assinatura do Game Pass tá lá. Pra mim, o único problema do Game Pass é ele basicamente ser o serviço de assinatura mais caro que tem, né? Principalmente se você assina o Ultimate. Porque assim, o Game Pass ele falha muito em não ter um plano anual. Então se você vai lá, é 65. Mensal, né? Não, é mensal mesmo. Mensal, não, tem 3, né? Tem Não, 3 e 1. O de PC sim, mas o Ultimate se você. Sério? Porque se você. Na verdade, nem o PC tem, se você só consegue por fora, saca? Comprando gift card. Porque dentro do próprio Xbox é só mensal. Você não consegue assinar um pacote ali. Então você tem. Não tipo, sabia. Você vai pagar o Ultimate, é R$65 por mês. Faz a conta aí por ano, dá R$780 mais ou menos. Não manda fazer a conta não, matemática aqui é você. Eu acho que dá uns é. R$780 por ano, mais ou menos. Ele mandou não sabe? fazer conta. Absurdo. Então, tipo, é assim o serviço mais caro que tem. Existe meios. O povo tem a buqueta que faz Dá 700. Dá 780 mais ou menos. Deixa eu ver aqui quanto. Ó, aqui no site conta que é R$59,99 por mês. Só que eu não sei Eles não tinham aumentado pra 65 recentemente? Eu fiz a conta pra 65. Aqui tá assim agora, eu acho que não é o de PC, tá? Tá no site Xbox Game Pass Ultimate. Então. Ó, 59,90. 59,90. vezes 12. R$719,88. R$720. 720 É uma grana por ano. Assim. Mas... Então, vamos chegar lá. Tem buqueta. Você consegue converter o core. Aí o que o povo faz? Ele pega aqueles códigos de 12 meses do core, que o core sim tem um manual assim. Aí você converte 12 meses do core por 8 meses ou 6 meses do Ultimate. Você não pode converter um pra um, mais hoje em dia. Aí fica um pouquinho mais barato, mas você sabe, né? Não é algo oficial da Microsoft direto pelo site. Eu acredito que dá uma mudada no padrão de consumo, né, do usuário quando a gente fala em relação ao Game Pass e ao PlayStation Plus. Porque a PlayStation Plus ela está inserida numa necessidade muito pontual de também se jogar online. Né? Na verdade, foi esse o motivo de eu ter assinado pela primeira vez a Plus lá ainda no PS4. Foi quando começou a obrigatoriedade de pagar para jogar, né? Senão você não jogava online. E o Game Pass eu vejo com muita vantagem porque ele tem essa outra fatia de mercado. Porque como você sabe que o jogo vai entrar no lançamento, por que eu, que quero jogar o Oblivion de repente, eu vou gastar o preço do Oblivion se eu posso pegar a assinatura e jogar só o Oblivion por um mês, sabe? Então eu acho que essa perspectiva, esse padrão de consumo mesmo, não tem em outras plataformas. Eu acho que o Game Pass também ganha esse ponto aí a mais, né? Por ter toda essa parcela de mercado. Então acho que aqueles memes e tal, ou mesmo preocupações genuínas, sei lá, de tipo ele não se manter, ele não se pagar, às vezes pode ser não, mas às vezes eu acho que se não, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas de verdade o quanto disso faz sentido, porque assim, há quantos anos a gente escuta que o Game Pass não dá dinheiro, sabe? Eu sei que é da Microsoft e tal, é a segunda ou terceira empresa mais rica do mundo, dependendo do dia que você olha, então, né, eu acho que tem que dar dinheiro. Não é possível que os caras só estão injetando lá. Eu acho que ele talvez não deu o lucro esperado. Com certeza. Mas dá dinheiro, cara. Eu não acho que eles estão no vermelho, sabe? Não pode, Eu acho que se paga. Se pagar, ele se paga. O problema é que não. Fica ali. Eu acho que dá o lucro que deveria dar, sabe? Eu acho que eles vão entrar no equilíbrio legal agora, justamente com essa ideia da Microsoft abrindo as porteiras. Agora eles vão fazer dinheiro, de verdade. Por quê? Quem é assinante vai continuar
assinante, vai continuar pagando, né? E eles vão vender os jogos que, né, a grande maioria dos Day One da vida deles aí, que são grandes, dos próprios estúdios da Microsoft. A grande maioria, né? Um ou outro de third party ali acaba entrando, mas também um ou outro desse third party também vai pro sistema da Plus também, então não dá pra contar. Mas assim, os grandes mesmo, tipo, que é da onde a Microsoft estaria perdendo dinheiro, que são com seus third parties, né? Tipo os jogos da Bethesda, por exemplo, ou o próprio South of Midnight que saiu agora, tal, que também não é bem um AAA, mas é um Double A e tal. Ali eles estariam perdendo dinheiro. O Indiana Jones, por exemplo, que saiu ali em dezembro. Beleza, quem tá na plataforma Xbox ali que não comprou o jogo porque usou na assinatura ou usou na assinatura do PC e tudo mais, beleza, a Microsoft talvez não tenha ganhado ali muito dinheiro por causa desse específico, mas a conta provavelmente deve ter ficado ali elas por elas, tá ligado? Tipo, provavelmente quando eles dão um ok numa produção de um jogo caro, já deve estar ali, ó, previsto, tá bom, se é um estúdio nosso, a gente tem X assinantes do Game Pass, a previsão é que aumente esse número, não diminua, enfim, porque é um sistema que eu acho que de todos que a gente vai falar aqui é o que está há mais tempo trabalhando nesse sistema e é o mais sólido, tá ligado? Tipo, é o que se mantém, assim, ele não piora, ele não melhora, tipo, ele fica ali, sabe? Ele se mantém. Quando aumenta o preço, tá de acordo com algumas outras coisas e, como eu disse, tipo, ele aumenta o preço, mas o que ele tá entregando continua bom o suficiente para eu continuar pagando. E agora, além deles terem os assinantes que pagam, os caras abriram a porteira para começar a vender os jogos no PlayStation. E o que a gente viu aqui, esses primeiros jogos foram um estouro de venda na PlayStation. O Indiana Jones vendeu pra cá agora, o Forza vendeu pra cá no PlayStation. É um jogo que já tava na assinatura, então já tá lá contabilizando todo mês, porque e tem uma grande tabela assim, ó, por mês X pessoas jogam Forza na assinatura, então, como se fossem gotinhas ali de centavos que estão caindo. Fizeram mais uma montanha de dinheiro agora no PlayStation, de um produto que já tava pronto, já tava pingando lá pra eles, então assim, eu não acho que o Game Pass dê prejuízo. Não. Tem situações que você fala assim, tá, a conta aqui parece que não vai fechar, principalmente quando você vê que é um monte de jogo. Aumenta e fala assim, pô, tudo isso aqui de lançamento. Essa última semana mesmo, né? Essa última semana a gente teve Não, última semana. Esse mês mesmo, né? 30 dias aí. O South of Midnight, o Oblivion. Só o Oblivion aí, que foi um Shadow Drop, mas, pô, Oblivion. Um Shadow Drop que todo mundo já sabia que ia vir, né? Mas, né, mesmo assim, acho que Shadow Drop daria é mais pra esperado. comercializar esse Shadow Drop, tá ligado? Então, a gente teve outro agora, qual que é? O Expedition. Expedition 21, né? Olha só, trabalhei no francês dessa. E a gente vai ter um outro agora, o Tower, alguma coisa? Tower? Aí eu já não sei. Mas eu sei então, que vai ter o Doom agora. É o Doom, tem um Doom vai daqui ter um mês. o Doom também, vai ter o Tony Hawk Pro Skater 3 mais 4 mais 3 mais 4? 3 mais 4. 3 mais 4? Muita matemática. Mas realmente tem muito jogo que tá entrando que eu, novamente, né, usando a lógica do tipo, quero experimentar esses jogos, podendo assinar um mês do serviço, é muito vantajoso, sabe? Então eu acho que na lógica de assinatura, ele é o que meio que mais pega ponto, sabe? É o único que tá entre todas as regras do concurso, sabe? Porque, de fato, eu não sou cativado pela assinatura da Sony. Eu sou meio que condicionado a pagar já. Refém. Refém. Mas disso de jogo lançamento, eu queria falar de um que não é nem a Brans, eu queria falar um pouquinho da Ubisoft, né? Porque a Ubisoft teve um probleminha agora com o povo achando que aqueles 3 milhões de jogadores vieram da assinatura. Eu duvido muito que aquela assinatura da Ubisoft, cara, é 60 conto de assinatura da Ubisoft, muito caro, e só tem jogo da Ubisoft, é impressionante. Faz sentido. É uma assinatura que eu acredito que não faz sentido, porque pra Ubisoft ela não vai conseguir pessoas ali assinando todo mês, sabe? Sim. E a Ubisoft, ela lança os jogos dela, tem um ano na assinatura. Então você assina lá, e eu aposto muito. Muita gente, quando lança o jogo, assina, joga o jogo e cancela a assinatura. A Ubisoft, eu não sei se ela consegue manter essa assinatura. Eu não faço ideia qual coisa que a Ubisoft tem com essa assinatura. Então, mas aí também a gente vai entrar. É fora de assinatura já também. A gente começa a entrar naquela ideia de
até onde os jogos estão sendo super valorizados, sabe? Tipo, tá se gastando, ou falando que está se gastando demais com jogos, sabe? Que é isso que, sem querer ficar falando muito do Clair Obscur, mas é isso que ele que foi o tapa na cara que todo mundo tá falando que esse jogo deu, tá ligado? Porque ele não custou, provavelmente, perto do que as empresas ficam falando que tá em crise, que os jogos não se sustentam. O jogo, cara... Todo ano tem um jogo menor, assim, mais ou menos, né? Mas assim, aí que tá. Mostra. Você sempre tem um jogo menor. O Clair, cara, ele não tem nada de jogo menor. Não, ele sim, é um jogo mas menor. ele é um jogo é... menor. Só que Mas quando você tá jogando ele entrega não só uma questão de experiência, mas visual, roda bem, tem dublagem, no caso de voz, né, no idioma em inglês e francês, tem nos dois, com atores caros, em teoria, porque são atores de renome. Então, assim, tipo, pô, será que realmente a empresa tá perdendo em quando você vai lá, assina um meizinho só e sai fora? Eu não sei até onde a empresa tá perdendo nisso não, sabe? Até onde realmente, assim, beleza, eu posso vender meu jogo aqui a 250, 300 reais, mas se o cara for lá e pagar 60 por 2 meses da 120, talvez já me pagou minha conta, entendeu? Ele pagou mais ou menos, né? Eu acho que eles não são tão burros assim a ponto de deixar um sistema. Eu acho que é tudo muito super valorizado às vezes, sabe? Tipo, o jogo não custa tudo isso que eles falam que custa. Exato. Porque, exatamente. De novo, o Clair Obscur é totalmente assim, tipo, tapa na cara pra disso, entendeu? Tipo, porque com certeza não foi um jogo que custou 200 milhões igual um Homem-Aranha e é melhor que Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, só pela equipe, né? 30 pessoas, 30 né? pessoas, tá 30 ligado? pessoas. Naquele crédito de 2 horas que o Assassin's Creed Shadows tem. Exato, tá ligado? Tipo, por mais que a gente tenha falado aqui bastante de Assassin's Creed Shadows, a gente gostou, mas é um jogo que repete, refaz. Então, eu acho que eles não perdem dinheiro não, cara. Eu acho que eles eles sabem muito bem o risco que tá, de, sei lá, não sei quanto que ela fala, $10, eu pensava, deve ser uma coisa mais assim, entre o cara pagar $70 no meu jogo, pagar 10 numa mensalidade, pô, a quantidade de pessoas que vão assinar por 10 meses, a quantidade de pessoas que vai assinar por um mês por $10 para não comprar o jogo por 70, com certeza cobre ali uma parte do... sabe? E também eu acredito que é pensado tão bem pensado a ponto deles escolherem a dedo onde vão colocar essa assinatura, porque você tá falando aí a assinatura da Ubisoft, e não sei se ficou claro para todo mundo que tá ouvindo, mas existem 2 assinaturas da Ubisoft, tá? Existe a assinatura Ubisoft Classic, que tá inserida dentro da PlayStation Plus Extra, e a Ubisoft Plus. A Ubisoft Plus, que é o serviço tipo Netflix mesmo da Ubisoft. Só que aí ela tá disponível só no PC e no Xbox. Isso, ela não tá disponível no PlayStation. Então talvez aí eles façam cálculos... Vê que é onde vende menos, né? E fala, o povo aqui não geralmente costuma comprar, então vamos fazer por assinatura. E onde vende pra caramba, deixa ser assinatura, porque já vão comprar de qualquer jeito, né? Exatamente, o povo do PlayStation compra, cara. É mais caro, porque for mais caro e o povo compra. Essa é a verdade. Por isso que sustenta a indústria, né? Eu acho que mas eu não acho que eles são tão bobinhos assim. Eu acho que eles sabem muito bem que, tipo, a quantidade de gente que vai assinar aqui pra jogar o tanto e depois não vai continuar, paga a conta, entendeu? Eu não acho que fosse um serviço que fosse tão nada rentável, fosse só no prejuízo, eles já tinham fechado. Meio que... Não, eu ia falar só que ainda mais a Ubisoft que fica assim com o negócio de acionista, sei lá, vai pra cá, tá falindo. Eles não iam manter esse negócio ativo, entendeu? Se realmente fosse assim. A EA tem também. Eu vou falar uma coisa aí, eu cortei o Rubens. EA tá... Mas a EA tem uma assinatura que tá no PlayStation também. Tá no PlayStation. Porque eu queria falar que a EA
além de ter a EA Play, a EA tem uma assinatura que vem jogo Day One, só que não tá no Brasil, por exemplo. Isso eu acho sacanagem. Ah, não sabia dessa. Você não Olha, sabia? A não EA sabia. tem uma assinatura lá nos Estados Unidos que vem todos os jogos Day One. Porque existia, né? EA hoje chama EA Play, mas antes ela chamava Uhum. EA Access, né? Isso. E o assinante dela, por coisa de uns 2-3 meses, ela Uhum. dava jogos Day One, só que antes dessa popularização de jogos Day One por assinatura, ela disponibilizava coisa de 10 horas. Aí, E- no EA Play, hoje em dia, eles disponibilizam 10 horas ainda também. Pra lançamento, mas era Pra tipo lançamento. lançamento. Lançou Aham. 10 horas. Lançamento 10 horas. É Eu que a lembro que EA eles- lá nos Estados Unidos, você pode jogar o jogo inteiro pela assinatura, só que no Brasil então. não tem isso. Aqui Brasil eu é lembro 10 que eles horinhas. mudaram esse bagulho de 10 horas no Fallen Order. Ia lançar o Fallen Order, aí não entrou na assinatura. Eu lembro que eu Isso era aí. assinante bem nessa época. Porque hoje em dia ainda tem os 10 horas com alguns jogos lançamentos. Então. Eu acho que o Mas Fallen deve Order... ter. É porque o Fallen Order eu acho que dá pra você zerar em 10 horas, sabe? Exato. Então eles devem pensar qual jogo aqui que a gente não consegue zerar em 10 horas, aí a gente libera, sabe? Mas eu lembro exatamente disso, porque foi bem na época que eu era assinante. Eu ia lançar o Fallen Order, eu peguei e falei, pô, olha só, vou jogar aqui, estourei. Porque eu falei, Order você consegue zerar em 10 horas. Aí fala, não, esse daqui não, esse daqui dá pra Não, zerar, esse aqui então esse não entra não. Conta. Mas vamos falar então da Plus, já que a gente citou ela bastante. Ruby, você que tá nessa vida aí há muito tempo, fala pra gente como que a Plus funciona, quais são os níveis. Então, a PlayStation Plus eu comecei a pagar ela bem quando eu comprei o PS4. Eu comprei o PS4 no começo da 8ª geração. E quando eu peguei ele foi só por pura pressão, né? Sim. Ó, irmão, você queria jogar... eu joguei muito Battlefield, né? Durante toda a minha vida. E eu joguei muito Battlefield no PS3. E no PS4 eu pensei assim, vou jogar muito Battlefield com os meus amigos. Não. Tem que pagar pra jogar com seus amiguinhos. E aí eu comecei a pagar ali. Nisso, eu ainda tinha, né, os jogos do PS3, foi bem no finalzinho ali, mais ou menos, né, que a Sony ainda dava 3 jogos, um pra PS3, um pra PS4 e um pra PS Vita, né, que nem existe mais, falecido Vita. E a Nem o gente PS3 existe mais também, né, meu querido? Então não é só falecido Vita, mas Vita foi antes. Mas os jogos ali, eles vinham 3, e desde essa época, né, era sempre empréstimo. Sempre foi empréstimo, uma coisa que eu sempre me senti muito otário, na verdade, desde essa época, por assinar a PlayStation Plus, era justamente por isso, porque você não ganhava nada, sabe? Era uma relação ali de só ser tomado seu, porque você não ganhava ali, vamos ser bem claro, tem promoção pra membro Plus, assim, tipo, jogos, promoção, tá custando R$50, aí pra PlayStation Plus tá custando R$39, no máximo, sabe? No máximo. Então, a relação que eu tenho, isso é 100% pessoal meu, tá? A relação que eu tenho com a PlayStation em mais de 10 anos assinando o serviço é uma relação de doar apenas, sabe? Eu nunca ganho nada. É impressionante. Foram mais de 10 anos, eu não sou capaz de fazer uma conta dessa, eu vou ficar triste, eu choro aqui se alguém me falar quanto dinheiro eu gastei com isso, mas é uma relação de puro... você vai pagar. Não tem meio caminho. Ou você paga ou você paga. E aí a gente tá vendo no último aumento, né, que o valor dos 12 meses de um ano para assinatura mais básica, que você ganha ainda 3 jogos, mas o direito de jogar online, fazer save na nuvem e tal, R$300, cara. Sabe, isso é um absurdo, gente. É muito fora da realidade. Eu não sei se a revolta de vocês também é assim, mas pra mim é revoltante. A minha revolta já foi no último momento, né? E agora esse. Então, cara, eu vou até perguntar, se no PlayStation 3 você chegou a ter conta americana ou não? Não, na brasileira. Na época que eu fui pro PS3 já existia brasileiro. A minha primeira vez que eu assinei a Plus americana, que não tinha conta brasileira ainda. Sim. Aí eu tive que entrar num site que não era nem brasileiro. Não tinha site na época no Brasil fazer isso. Tive que entrar num site americano, pelo PayPal, comprei um gift card pra conseguir, porque, pra quem não sabe, o PlayStation 3, ele foi ter, o PlayStation 3 foi o primeiro videogame que foi ter conta e tudo mais, ele foi ter conta nacional em 2012, eu acho. Demorou um tempo. Antes disso, você tinha que arrumar um endereço, meu endereço era
Pizza Hut em Miami. Tinha um É endereço lá, um porque, CEP, uma coisa de... se eu não me engano, Miami cobrava mesmo imposto pra você ter conta Eu não na lembro PSN. agora. Eu lembro que eu coloquei lá, era uma Pizza Hut que tinha. E na época eu peguei acho que 3 meses de assinatura, foi R$100 na época. Isso em 2011, eu acho. E eu lembro que também que meu sentimento de não renovar foi meio que esse do Ruby, de assim, cara, eu tô, né, tô pagando aqui pra ter esses jogos. E aí, tipo, eu lembro que quando deu 3 meses assim, eu tava jogando. Na época era um da Lara Croft. Era tipo o Diablo, assim, visão isométrica. Não lembro. É o Osiris, Tempo Tempo April dos Osiris. Fools de April Osiris. Fools Osiris. Eu É tava bom. jogando isso aí. Teve um 2. Tem dois. Respeito o Não, April é que Fools o Osiris. Templo de Osiris é o 2. Tem o antes. Ih, essa aí eu não sabia não. Esse O tem Templo a de Osiris é reviravolta. o segundo desse. Reviravolta aí. É que é alguma coisa light de luz, assim. Mas Então, o eu de lembro que Osiris é o eu 2. tava jogando esse jogo. E aí. Acabou minha assinatura e. E deu um cadeadinho. Aí eu falei, caralho, velho, mas não ia gastar mais R$100, tá ligado? Pra assinar de novo. E aí eu nunca voltei. Eu, sei lá, os 3 meses, foi lá, 9 jogos. 9. Na época era 2 jogos, né? 3. Morreu, porque ficou na minha conta americana lá e eu nem uso mais essa conta. E tanto que quando eu peguei o PS4, eu fui pegar o PS4 só em 2018. Aí veio lá os 3 meses grátis, comecei a pagar e não parei mais. Mas eu me desapeguei da minha conta, eu não fiquei tipo assim, minha conta, porque durante o PlayStation 3 o tempo todo eu jogava na minha conta americana. Sempre joguei, tanto que eu tenho meus troféus, lá. Quando eu peguei o PS4, eu falei assim, cara, deixa essa conta pra lá e vamos na brasileira. Zero, né? E comecei do zero. Por que eu falei isso? Porque, cara, eu tenho muitos amigos da época de PlayStation 3 e tudo mais, que eles não são só reféns. Eles são reféns que pagam em dólar, tá ligado? Sim, eu conheço pessoas assim, por causa de platina, então... Esse é um monte de platina na conta americana e acabou que hoje em dia... Nem platina. Uhum. É justamente o problema disso aí, porque... O que faz a gente ser fiel a um console, ou a um PC, alguma coisa? Geralmente é a biblioteca que a gente monta. Sim, geralmente é falar assim, eu tenho esses jogos aqui que eu comprei e tudo mais. Quando você tá assinando há muito tempo um serviço e tá ali todo colocando 2 joguinhos na biblioteca, por mais que você sabe que aquilo não é seu, até porque os jogos que você também compra não são seus, claro, novamente essa patifaria, mas por mais que você sabe que aqueles jogos que você assinou da Plus, eles não são seus, você cria um sentimento de que, eu tenho. Você fica vendo eles lá na biblioteca, né? Eu tenho tal jogo, porque eu nunca joguei, mas o dia que eu quiser jogar, tá lá ali, né? Tá lá na minha biblioteca. Então você fica o psicológico fica um pouco refém de tipo que, se eu não pagar, eu vou perder esse jogo. Nunca joguei, provavelmente nunca vou jogar, mas eu vou perder. Você tem um pouco. Então, eu vejo essa galera aqui. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu tenho que assinar a Plus de novo, mas nossa, eu vou ter que pagar em dólar. E aí, puta, é mó pau, é quase R$1.000 que eu vou ter que pagar em dólar, porque o dólar tá R$5, R$6 lá, enfim. E aí você, mas por que você não esquece isso aí e joga então a conta brasileira? A brasileira, porque na cabeça a pessoa tá perdendo todos esses 10, 15 anos de biblioteca que ele vem acumulando. Sim. Então, você fica um pouco nessa situação meio de refém, tá ligado? De biblioteca. É meio complicado. É exatamente isso, porque eu tenho na minha PSN, deve bater ali uns 1.100 jogos. Assim, contando ali arquivos que a PSN entende como compra, né? Então, às vezes desses 1.100, um é DLC, outro é uma demo, né? Então, no número total ali, que é o mais fácil de ver, é 1.100. Sim. E com certeza tem muita coisa ali que eu não joguei. Com certeza tem muita coisa ali que eu quero jogar ainda, sabe? Às vezes eu olho pra trás e penso, tem o Just Cause 3. Eu nunca joguei nem o 3 e nem o 4. O 4 eu só comecei. Tem o Just Cause 3 e o 4 na minha conta da PSN. Um dia, se me der o louco, eu quero jogar eles. Sim. Então, essa sensação realmente te faz frear. Por mais que hoje eu tenha um PC, por mais que hoje eu tenha um Game Pass, eu não sei se eu estaria tão disposto a abandonar a minha biblioteca para outra qualquer, sabe? Então, para começar outra, sabe? Então, realmente é isso, a gente se torna refém mesmo.
e, né, a gente foi manipulado, não, a gente foi adestrado iguais cãezinhos, né? Ó, começa comprando aqui. Aí quando a gente vai ver, ó, 10 anos se passou e 10 anos. você não consegue sair dessa, né? É uma E bola de neve. E nisso a gente falando só da PS Plus normal, né? Porque Né? os outros tiers de assinatura é muito recente, porque, tipo... Mais de um desde- ano. Um ano e Começou 5 em meses. 2022. Porra, tem Há uns 3 dois- anos já. 3 aninhos. O tempo passa. Mas ainda é recente, cara, porque Ainda é o recente. PS5 já tem 5 anos aí por aí, né? 2020. Porque assim, todo mundo ficava falando, porra, o serviço de assinatura do Game Pass é muito bom. Por que a Sony não tem igual? Porque tinha o PS Now lá, mas nunca funcionou no Brasil, né? Os americanos até conseguiam usar bastante. O Mas PS Now aí morreu e não veio PS pro Now. Brasil. né? o PS Now morreu e não veio pro Brasil, pra vocês terem uma noção. E aí a Sony liberou, depois de muita insistência do povo, de tipo... Tanto que a gente fala que a Sony só tem aquele assinatura porque o povo ficou falando, porque ela não investe naquilo. Que são os novos tiers, né? Que é o... Aí a PS Plus virou o Essential, aí teve a Extra e teve a Deluxe. O que é a Extra? A Extra é o catálogo de jogo de PS4 e PS5. A Deluxe, ela tem tanto o catálogo de PS4 quanto PS5, quanto remasters e os jogos de PS1, PS2 e PSP. Eu não tô Isso. enganado? Ela tem os jogos ali que ela traz a emulação dentro do próprio software dela. Então pode ser jogo do PS1, PSP, PS2. PS3 ali não tem, né? Não tem. Porque, O de Brasil PS3 não no tem. máximo tem os remasters ali, porque tipo o The Last of Us Remaster, ele Isso. só tá na Deluxe, você não consegue jogar ele pela Extra. Eu acho que aí a gente também precisa entrar num ponto pra criticar também a Sony, porque isso é muita safadeza de querer fazer o plano ter biblioteca. Porque colocar os remasters na assinatura Deluxe não faz nenhum sentido. Não faz sentido, porque são jogos de PS4. Exatamente. Então, Uhum. assim, sabe, eu joguei que eu fiquei revoltadíssimo, cara, porque eu faço uma coisa no canal do YouTube, né, pra quem me conhece por lá, são lives fazendo várias platinas, né? E a que eu vou fazer, a próxima vai ser com 30 platinas. Eu tava deixando alguns jogos ali preparados já pro último troféu, e um desses era de Bizarre Adventures All Stars Battle R, que é o remaster do jogo do PS3, né, um jogo de luta de Jojo, né. E aí esse título vai sair do catálogo da Deluxe, o que já não fazia sentido ele tá só na Deluxe. Ele sair da Deluxe é um tapa na cara tão grande, cara, porque, tipo, eles já não colocam jogos nessa categoria, sabe? Porque essa categoria é sempre assim, né? Todo mês vem 20 jogos, aí você vai ver da Deluxe quantos jogos? 1 ou 2 no máximo. Exato, que vem na Deluxe. sabe, eles tirarem jogos da Deluxe é muito errado, cara. Então, sabe, se a Deluxe, pelo menos... Isso lembrando, novamente, desculpa aí, né, emendar uma crítica na outra, mas é necessário. Bora A do combo aí, Deluxe- faz combo aí de crítica aí. A Deluxe, ela é um pacote inferior a Premium. Porque a Deluxe, pra quem não sabe, existe a Essencial, Extra e Premium. Para regiões como a do Brasil, acho que Angola, eu não sei, tem umas regiões aí que tem a Porque a Deluxe. gente não tem servidor. Exatamente. E aí a gente não tem o stream de jogos de PS3. Isso faz com que o serviço esteja incompleto. Isso faz com que o serviço não seja o ofertado em outras partes do mundo. Então, sabe, já é um outro carinho que a Sony não toma, porque administra como se fosse a mesma coisa. A Deluxe pra gente, desde sempre foi inferior. E nem esse cuidado deles perceberem isso, eles tomam, sabe? Então é realmente muito revoltante a gente ser aqui do nosso mercado, pagar um serviço mais caro, que é inferior ao mesmo serviço ofertado em outros países. É muito revoltante, cara. Sim. Ó, eu fui ver aqui, a gente fez o review quando lançou as novas assinaturas. O vídeo aqui que a gente publicou do review foi bem na semana que lançou, foi dia 20 de junho de 2022. Então a gente já tá indo pro terceiro ano já, cara. Terceiro ano, terceiro aumento aí. Terceiro, todo ano aumenta um ano. Ó, Um tá pouco. aqui, até pausei sem querer no vídeo aqui, ó. Na época do lançamento, a assinatura de um ano da Extra era R$ 339 e da Deluxe 389. Olha aí, como que Dobrou foi o pra quase 700, né? Só dobrou o preço, velho. Só isso. É Só isso. absurdo. E
Aí que tá o problema. Dobrou-se o preço. E eu lembro muito assim. Quando começou a surgir essas novas assinaturas, eu lembro que tinha muita discussão. Primeiro das pessoas que achavam que o plano essencial ia cair no que caiu a Live Gold. Que tipo, agora os caras vão valorizar quem tá assinando por mês e vai começar a dar só jogo bosta Na Essential. na Essential, né? Que não aconteceu, eles continuam dando Não jogos aconteceu, continua ok's, mantendo ali aquela média, mês muito bom, mês muito ruim, se manteve. E no lançamento, eu lembro que, cara, valia muito a pena assinar, muito a pena, assim. Principalmente a essa sempre valeu muito a pena. Cara, já tinha um Red Dead Redemption, por exemplo, ficou pouco tempo, mas tinha. Eu lembro que, até quando a gente fez os reviews e tudo mais, eu fiz algumas, na época eu fazia mais live, na verdade, só review. Eu lembro que, por exemplo, pra mim era muito vantajoso porque, assim, tinha muito jogo, tinha um PlayStation 4, né, tinha um PlayStation 5, e eu lembro que, assim, vou poder jogar a mesma mentalidade de uma assinatura Game Pass ou alguma assinatura, vou poder jogar aquele jogo que eu queria jogar, mas nunca quis comprar, quero experimentar. E eu lembro que o primeiro foi daquele esqueleto lá, que era um jogo de PlayStation 1, e aí depois ganhou um remake, qual que é o nome? Medieval, isso. Nossa, eu nunca me decepcionei tanto com o jogo. Então, e era um jogo que, assim, eu não joguei no PlayStation 1, mas sempre tava ali no meu radar. Isso é um remake lá, vou experimentar. Foi o primeiro jogo que eu joguei e falei, puta, graças a Deus eu não joguei esse jogo. Exatamente a mesma sensação que eu sempre queria comprar ele. Aí, assim, joguei na assinatura, mas graças a Deus, nunca gastei um centavo por isso. Então, eu gostei dele. Eu vou defender ele um pouquinho que eu gostei dele. Ele é divertido. Não, todo mundo tem seu direito, né? Todo mundo tem seu direito. Mas enfim. E eu lembro que eu falei muito bem do plano, porque realmente, cara, era um preço. Você parar e pensar assim, R$390, vai, que é o plano mais caro. É um jogo, né? Vezes, é um jogo, tá ligado? É um jogo que você não compra no ano, mas que te dá um catálogo com muitos jogos. O problema é que hoje em dia, esse valor que eles estão cobrando, que é quase R$700, e não melhorou esse catálogo, não veio o PlayStation 3, não veio o serviço. Os jogos mesmo de PS1, PS2 e PSP tá às caças ali, porque nem os jogos da própria PSN vem direito. A Deluxe não vergonha, cara. A Deluxe não vergonha. Isso é muito louco, né, cara? Porque como é que a Sony não consegue se adiantar, dar os pulos lá, dar os corre pra pelo menos os jogos que ela distribuiu no PS2 entrar em peso, sabe? Porque, sim, cadê um God of War ali, né? Exatamente, na minha cabeça de leigo aqui, e que só consome videogame, eu imaginaria que a primeira coisa que eles iriam correr pra Deluxe era o catálogo gigante do PS2. Sim. Sabe, o PS2 tem o quê? 1 bilhão de jogos, sei lá, 7 bilhões de jogos o PS2 tem. Então, daria pra ter muito pano pra manga, só em um console. Só que, sei lá, cara, eu sei que às vezes envolve barreira com produtora, publisher aqui e tal, só que pelo menos os títulos que ela distribuiu, acredito que dava que ela era dona, né? Exatamente. Cadê os Gran Turismos antigos ali, pô? Exato. O Gran Turismo, até entendo porque tem muita música licenciada, mas só tira as músicas. O que acontece? Você tira a música até do Gran Turismo 7, tira a música dele. Dá pra fazer. Eu não sei o quanto disso, né? Não sei se a gente vai chegar em alguma conclusão aqui definitiva, provavelmente não, mas não sei o quanto disso é aquilo que o Danilo falou, que parece que tá acontecendo uma gourmetização muito grande, né? Questão de videogame, a gente meio que foi ensinado que videogame é um produto que ele é caro, sim, mas que ele vai obrigatoriamente custar centenas e milhares e centenas de bilhões de dólares. Né, cara? Exato, parece um fetiche. Nossa, olha, custou muito dinheiro. Exato, parece que é exatamente isso, é um fetiche. A brisa toda da Nintendo com $80, né? O GTA 6 que vai custar $170 mil, sabe? Então acho que é muito disso mesmo. Parece que a gente hoje precisa tratar videogame como se fosse algo completamente fora do imaginário, não sendo uma parada que a gente tá fazendo há 50 anos, 2 mano numa sala, tá ligado? Fazendo Doom rodar num teste de gravidez. Cara, e um outro grande... Tirando agora o Clair Obscur, que foi a maior nota do Metacritic desse ano, a segunda maior nota é o Blue Prince, que é um jogo que inclusive saiu direto na assinatura da Plus, né? Nas duas.
tanto no Game Pass E quanto na Plus. foi um cara sozinho que fez. A segunda Uhum. maior nota do ano. Ó, A Sim. gente tá chegando em maio. Quantos jogos não lançaram esse ano, né? Jogos grandes, teve Monster Hunter da vida aí, tá ligado? Teve um Assassin's Creed, jogos de franquias aí de mais de década, tá ligado? E é Uhum. um cara sozinho fez um jogo e em questão de nota, não tô falando se é melhor ou não, mas questão de nota, tá ligado? De reconhecimento. Não, de... foi muito bem avaliado mesmo. Sim, entendeu? Vocês chegaram a jogar? Só fazer uma Tá apêndice baixado do- aqui, mas não. Não, Aí eu vi o que não Blue tinha legenda em Príncipe, português, aí eu. exatamente. É um tentei. jogo de Eu puzzle muito tentei. difícil e Ah, em eu inglês tentei. não vai. Eu tentei. É muito fora da caixinha, irmão. É tipo um roguelike de mapa, tá ligado? Você, tipo, vai fazendo as salas. E aí é muito complicadinho. É uma realmente. brisa de se Sabe encontrar qual que uma chave. Ô, Ruber, um bagulho que eu vi do Blue Prince, o jogo já tá pronto há 7 anos. De 7 anos até lançar, eles só ficaram fazendo puzzle. Só ficaram adicionando mais e mais puzzle durante 7 anos. Mas, assim, Então, voltando, a gente tá desfocando um pouquinho aqui, mas voltando a falar um pouquinho da Plus, pra mim, a maior sacanagem da Plus, assim, entendendo. A Plus, diferente do Game Pass, você não vai ter lá os jogos Day One, né? Então, os maiores lançamentos. Mas eu penso assim, cara, ok, você vai lançar um God of War, não quer colocar na assinatura, de boa, você quer vender. Faz sentido. Mas agora, jogo que não vem direito, por exemplo, você vai pegar a porra do Days Gone Remaster. Qualquer remaster que a Sony lançar podia entrar na Plus direto, sabe? Sim. Porque Sim. qual que é o gasto que a Sony tem com Days Gone Remaster ou qualquer outro remaster vagabundo? É o dinheiro de uma pinga e de uma coxinha. Então, pô, poderia colocar lá na Plus, saca? Tipo, chamar mais pessoas pra assinar. Olha aí, eu tô te dando um jogo aí remaster. Exato. Mas um outro grande problema é que a Sony tira os próprios jogos dela da assinatura. Isso é Diferente do Game inconcebível. Pass que, tipo, você, ok, o catálogo vai estar rotacionando aqui, mas os jogos da Xbox vai se manter ali. A Sony não, a Sony nem isso. Você vai ter os jogos da Sony saindo. Esse mês saiu o Vai ser agora Infamous. o Infamous Second Son vai sair. Esse jogo é longo, aliás? Porque tava... Não, ele é curtinho, Não, ele é dá curtinho. pra zerar, dá pra zerar. Vê se eu jogo, então. Vou claro. ver, Pô, ver se eu ele jogo. ele é muito bom. Pede 2 zeradas, tá? Só pra saber. Ah, o Danilo não platina. Tem mais platina que a 2L e fica falando. Danilo, você vai zerar o jogo no hard pra platinar? Porque eu tentei fazer isso e eu abandonei depois no hard, a segunda jogada. Muito difícil. Não, no hard pode zerar no Karma do Mal, velho. Sempre É, mais mas aí fácil. fica um pouquinho mais fácil, né? Mas o jogo é curto. Mas Mas assim, enfim. Isso é foda, né? E é engraçado porque assim, aí a gente até conversou isso no NG+, se você ouviu o NG+ também desse mês, justamente sobre a questão do Second Son saindo. Cria-se uma imagem já muito... Fala assim, se eles estão tirando esse jogo, pode ser que vai vir aí então Um um pacote, remaster, né? alguma coisa. E é totalmente desnecessário. E não é a primeira vez, cara. Outros jogos, o The Last of Us, quando eles lançaram aquele remaster vagabundo primeiro lá, que o remake. O remake do prometeram, Mario. prometeram que ia ser a jogabilidade incrível do 2, mas Era só os gráficos. não era gráfico. Era só Por que esse gráfico. jogo não saiu numa assinatura, entendeu? Exatamente, é o que eu falo. Esses Agora- jogos menores que, tipo, a gente sabe que não vai fazer tanto sucesso, porque não coloca, cara. Por exemplo, os jogos multiplayer, cara. Voltando a falar aqui da porra do Concorde. Se o Concorde tivesse na Plus, estaria Nossa, uma vida, sim, saca? Estaria uma vida. eu Estaria acho. vivo. Eu Não também teria acho. morrido o Concorde se tivesse na Não. Plus, saca? Teria eu- morrido mais lentamente, não tão Não abrupto, teria né? morrido em uma semana, saca? É, Exatamente. não. Ia dar um ano depois que já não tinha mais gente jogando? Ia, mas uma semana teria sobrevivido um pouco mais, sabe? Sim, sim. Ou então até quando eles lançam esse remaster, cara. Pô, teve remaster já do Horizon, teve do The Last of Us 2, teve agora o O Days Days Gone. E, cara, isso daí não... Seria um. E sabe o que é louco? Desculpa aí, Daniel, pode continuar. Imagina, pode falar. Sabe o que é louco? Porque, tipo, faz total sentido em fidelizar cliente, tá ligado? O cara comprou minha máquina mais potente. O cara aí, esse Zé Manézinho o número 2 aqui, ele comprou um PS5. Por que eu não dou a droga do remaster pra ele, já que ele já tá pagando também a minha assinatura? Ah, não, mas ele tá pagando assinatura nível pizza média. Não, dá pro cara que tá pagando a assinatura pizza grande, então, caralho.
tá ligado? Coloca Porque, na Deluxe. não sei, Faz um motivo pra pessoa assinar de essa Deluxe que tá morta. exato, cara, porque realmente é um problema muito fácil de se resolver. E aí a gente Uhum. volta naquilo, se é tão simples assim que até pessoas leigas, né, como a gente que só acompanha a indústria, não tá trabalhando lá efetivamente, se até a gente consegue entender que daria pra resolver esses dois problemas de popularidade, de críticas, sabe? Daria pra resolver essa questão toda só colocando os jogos ali, meio que a gente entende que a Sony só não liga, né? A Uhum. Sony não se importa se a qualidade do serviço é A, é B, ela quer tirar o máximo de dinheiro possível, e isso eu infelizmente aprendi em 10 anos de PlayStation, tá ligado? Então eu realmente tenho péssimas notícias pra quem espera uma melhora da Plus. Eu realmente não acho que vai melhorar. Não acho que a gente do Brasil vá ter o servidor aqui pra rodar jogos de PS3, né? Eu Uhum. sempre acreditei que a Sony poderia É, surgir um dia pra tentar movimentar as coisas, fazer umas pedras rolarem aqui, mas nada. Então eu realmente não tenho esperança. pra brasileiro jogar jogo de PS3, no máximo aí, ó. Na sorte com o PS6 emulando o PS3, sabe? É. Na É, Ou sorte. se você morar lá em Manaus, né? Amazonas. Né? No Manaus, Eles, por algum motivo, elas pegam, funciona. né? É, eles vai pegam pegar a lá, eles região. pegam a antena, eles pegam a antena lá. Então, Não, mas é bem. Fica essa sensação mesmo, tipo assim, encheram nosso saco porque queriam um sistema aqui de assinatura, a gente fez, é isso aí e É tá isso tudo aí, certo, tá ligado? né? É muito nas coxas, né, cara? é Não, o. É, e, exatamente. e fica essa promessa de que, não, a gente vai aumentar os preços, vai aumentar a qualidade, já. Cara, já foi essa promessa, já foi feita e não Não mudou, cara. aumentou, Não, né? não, não melhorou, sabe? Não veio. Uhum, Continuou saindo. E assim, a PlayStation principalmente, quer queira ou quer não, de novo, né? Não é guerrinha de console. Mas a gente sempre teve um movimento contrário, onde a PlayStation fazia grandes títulos e a uhum. Microsoft ficava com aquela cara de que, jogo Game Pass, jogo Game Pass, jogo Game Pass. Mas, cara, se você for parar pra pensar racionalmente hoje, quem tá no Game Pass tá muito bem servido porque tá tendo um monte de jogo novo. Uhum. A PlayStation a gente teve o que esse ano? Days Gone Remaster, Uhum. o Until Dawn Remaster lá Não, esse é também. do ano passado. Esse é Ano do ano passado, não sei, passado. vai ter o que É. agora. Não, A Days gente vai Gone ter o quê? Remaster desse ano A vai gente ter tem o quê? o. O Death Stranding 2, Uhum. que sai agora em junho, né? Uma coisa assim. Isso. Tem E Ghost of o Yotei Yotei. em outubro. E de third party que tá com o Não, PlayStation sem contar Studios. third Não, party. é Third porque party. do Xbox você tá contando também, então. É que É que também o third eu party da Microsoft não. é tudo Eu não. Microsoft, né, É porque cara? assim, querendo ou não, a PlayStation que tá publicando, saca? Aí vai ter o. Agora em maio, dia 30, O o. Lost Side lá. Lançou a site, assim como teve ano passado o joguinho da Gostosa, que eu também já Uhum. esqueci o nome. Da Eve lá. Eu esqueci Stellar o Blade. Stellar Blade Starblade. também. Então, Então, assim, mas não assim, cara, é é pouco, né? pouco, entendeu? Uhum. E do concorrente, por mais que Ah, seja perto bastante. deles, tá na assinatura, cara. Uhum. Sim. Aqui E. nem expansão, cara, nem remaster que só coloca um filtro de luz, você ganha assinante. A verdade é essa, tipo, quando você para pra pensar, é um serviço caro e Uhum. que te dá benefício, cara. Sim. Não te dá, Eu exato. eu tinha essa sensação também de que o Rubo falou que ele demorou 10 anos pra ter esse baque, né? Eu tô assinando desde 2018. Você quer ver uma coisa mais vagabunda que a É, PlayStation Plus faz também? Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês assinam a Plus, assina essa. Por algum motivo vocês pegaram um jogo na Essential e vocês querem baixar ele, baixe pela sua biblioteca. Não faça o erro de ir lá na loja tentar baixar, Uhum. porque se ele tiver na Extra e ele sair da Extra, a sua. Como que o primeiro fala? download vai contar como extra e não como essential. Você perde. Exato. Exatamente, você perde o jogo. Eu já perdi jogo por causa dessa merda, porque Né? converteu ali, cara. Então, Então, só e eu ia falar que licença. assim, esse sentimento de perder a conta, cara, eu nunca tinha ficado sem conta desde 2018, assim. Uhum. Às vezes ficava tipo uma semaninha aqui, outra ali, aí vinha uma promoção, pegava. E aí eu fiquei de dezembro agora até março e eu não senti falta, cara. Uhum. Hum. Eu não senti falta. Tudo bem que assim, a gente, como a gente trabalha com isso, a gente tá sempre com um monte de jogo. Então, essa questão Sim. do serviço de assinatura, eu não senti falta. E possivelmente, por mais que meu computador não seja muito parrudo, se eu tivesse que assinar alguma coisa, eu assinaria o Game Pass pra PC.
não assinaria, não é a biblioteca da Plus que me faria assinar, por quê? Eu mantenho ainda aquela ideia de que, se eu quero jogar um jogo do PlayStation, eu sei que eles vão dar na assinatura, eu compro. Entendeu? Não tem nada que me faça realmente, de fato, querer assinar uma Plus hoje, a não ser o motivo de ter que jogar online, quando tiver que jogar com PlayStation. E tem um outro negócio aqui que a gente esqueceu de falar, que é uma filha da putz também gigante, que é no PlayStation 5 e no PlayStation 4 a gente não tinha. Que é, enquanto isso minha máquina de lavar, não sei se vocês estão vendo, ela tá fazendo um Dá barulho. pra ouvir. Minha Ah, máquina de lavar, né, sonora aí. Máquina de lavar super feliz que acabou de lavar a roupa. O que acontece? Pra gente que gosta de platinar, diferente da 2L, falou que eu não platina, mas olha só, tapa na cara da sociedade agora. Vou dar um exemplo. Eu platinei Sekiro ano passado. E aí eu, não quero jogar de novo aqui, eu vou fazer backup de save. No PS4, você botava um pendrivezinho ali, Sim. né? E fazia o backup e tal, ou fazia na nuvem. No PS5 você só consegue fazer backup na nuvem. Você só consegue fazer backup de um save se você pagar a Plus. Sim. Pequena correção, não tanto. Pequena correção, você consegue fazer backup por pendrive de jogos de PS4 no PS5. Jogos de PS4. Jogos de PS4, sim. Por algum motivo, qual que é a diferença do backup de save do jogo de PS4 pro jogo de PS5? Gente, Pra Sony é pra você pagar, né? A diferença chama-se filha da putagem. É a filha da putagem. Sim, tem essa diferença, eu não comentei porque assim, né, de novo, a gente tá passou da metade da geração de PlayStation 5, tá ligado? Sim. E a gente tá discutindo coisas que eram melhores num PlayStation 4, tá ligado? Não faz o menor sentido discutir. Essa também eu acho que é uma filha da putagem maior do que jogar online, cara, porque, você não conseguir fazer backup, velho. Eu quero ver se você vai falar isso da Nintendo, porque a Nintendo também cobra, tá? Eu quero... Todo mundo tá cagando pro Eu backup. sei, mas Essa é a você também verdade, né? cobra. Mas, cara, tem que pagar a Plus pra ter backup, porque isso é uma merda, cara. Porque tem muito jogo que você quer platinar, você fala assim, vou fazer um backup aqui rapidinho pra fazer um negócio aqui, Pra fazer o ali, backsave, né? volta. Você vai pagar a Plus pra isso, né? Mas um serviço que, assim, pra mim, hoje, dos três que eu já falei, acho que ainda não é o pior, mas é um serviço que, se não fosse essas amarras de você pagar ele pra ter backup e jogar online, pelo catálogo ele não vale a pena. Tem até uma outra função lá que eu acho interessante, mas eu nunca usei. Falar pra vocês que eu nunca usei, que é os testes de jogos que tem na Deluxe. Eu nunca usei. Que tipo, você poder jogar 3 horas o jogo quando... Sim, mas nunca usei. Eu particularmente também usei acho que 2 vezes em toda a minha Olha aí, vida. pelo menos você usou, eu nunca usei. Eu acho que também é outra má vontade também absurda, né, cara? Tipo, pedir janta pro pai bêbado, né? Ele volta bêbado com uma cartela de cigarro, a janta. E aí é foda porque esses jogos nem pra sequer terem um tempo mínimo ali pra você entender, sabe? 2 horas, com todo respeito, sabe? 2 horas não dá pra entender nada do jogo. Não. Sabe? Você, tipo, sai ali de um tutorial dependendo do jogo, sabe? Então, pelo menos jogos ali que a Sony tem o domínio, né, da IP, poderia colocar 10 horas, cara, sabe? Não mataria a experiência ali da pessoa, sei lá, cara. Eu acho que também 2 horas é o mínimo do mínimo do mínimo. É sempre isso, né, cara? O serviço da Sony é o mínimo do mínimo só. É o mínimo do mínimo. E hoje, assim, pelos preços, eu não sei, cara, eu voltaria pra Essential. Vejo o motivo pra Deluxe nunca, a não ser, como eu disse, pelo valor do preço. Tanto que quando eu fiquei esse tempo sem a Plus, que eu não senti falta, eu ia assinar de novo a Essential. Eu só não assinei a Essential porque, pelo valor da promoção, a Essential não entrou na promoção. E aí ela também tava ao mesmo preço que a Deluxe, praticamente, sabe? Tava muito próximo. Aí não vale a pena. E um movimento que eu fiz também, eu comecei a comprar jogo de novo. Então, por exemplo, o Demon Souls, Jogos da From, né, que eu gosto. Eu tava jogando, eu não tinha terminado ele ainda, terminei agora. E aí eu tava jogando ele pela Plus, mas aí começou a entrar um monte de jogo. Deixei de lado, aí tinha que voltar uma hora pra jogar, mas não voltava. Acabou minha assinatura, perdi. Aí veio aquela sensação que eu falei, tipo, minha biblioteca, meus jogos. Deixa eu ver quanto tá aqui o jogo. Pô, a Plus tava R$400, o jogo tava 120. Compra o jogo, né? O jogo. A mesma coisa do Bloodborne. Bloodborne também eu tinha, porque Bloodborne eu ganhei no primeiro mês lá em 2018, quando eu assinei.
Também. Aí vem aquele sentimento de, puta, eu gosto pra caramba. O único jogo da From que eu não tenho. Deixa eu ver aqui. R$40, tá? Vou comprar logo, entendeu? No Então, Bloodborne eu fico puto até hoje, porque eu sempre quero comprar a edição que tem com a DLC esse- e eu não posso. Porque na minha conta tá registrada que eu tenho a normal por causa da trans. a E DLC eu tinha eu... comprado já. Uhum. Mas enfim, eu não sei vocês, mas por esse valor, eu provavelmente vou continuar assinando, porque é trabalho, de certa forma, Uhum. mas eu iria pra Essential, eu não voltaria Na a essência. essa Também. a Deluxe, não. Pelo É, preço, porque hoje a Essential tá o preço do que era a na Deluxe dela. há 2 anos atrás, Ok, cara. Isso é real. Pô, não dá nem pra usar ancoragem aqui, né, da Pizza Média aqui, né, nesse sentido, porque não faz o menor sentido defender a Extra. Eu acredito que a Extra ela ainda tem um benefício pra quem não compra ainda assim tanto jogo. É Tipo, aquilo, ainda né? é bom de, tipo, você acabou de comprar o Exato. PS5, no lugar de você comprar um jogo, assina por um ano, sabe? Ou Eu até mesmo ainda acho pessoas isso que bom. realmente desaprenderam. Eu confesso que eu sou um pouco disso, sabe? O padrão de consumo que eu falo aqui é um pouco da minha experiência própria. Eu não compro tanto jogo hoje em dia, sabe? Uhum. Então, ali na Extra, né, o catálogo que eu mais jogo dentro do ecossistema ali da PlayStation, jogos que eu acabo mais jogando na Extra são jogos ali de 1, 2, 3 anos, sabe? Então, tipo, Sim. eu tava viciadíssimo na semana passada, retrasada, no UFC 5, sabe? E é um jogo ali já tem um tempo considerável. Nunca comprei ele? Não, porque eu sabia que em algum momento, como eu não tava com pressa, ele iria chegar no catálogo. Então, como eu já não tenho o costume de comprar jogo, então acho que tem isso também do padrão do pessoal, que pelo menos no meu caso, a Extra, eu consigo justificar pra quem não compra tanto jogo, mas é isso, né? Se você comprar jogo, claro que você não precisa assinar. Mas vamos lá então pra gente finalizar. E aí, Danilo, explica pra gente a pior assinatura de todas. Que essa, não tem o que falar, é a pior, desculpa. Não, é Cara, declaradamente a pior. é, o Nintendo Switch Online, né? Sim, ele não era pior, porque quando você pensa assim, o Nintendo Switch Online, você precisa do quê? Vai jogar online no Nintendo Switch, você tem que ter assinatura online. Não tem nenhum sistema dele sem ser. Não tem como você jogar nenhum jogo sem assinatura, a não ser jogos assim, tipo Fortnite, esses jogos que também Jogo nas free to play, plataformas né? free to play, geralmente é padrão. Você não precisa pagar, tá? Mas ele era um plano, cara, que ele era baratinho. Tipo, custava Uhum. tipo R$70 por ano antes, sabe? E aí esses R$70 por ano era o quê? O plano pra você ter uma assinatura. Você podia jogar online e na época você podia ter a biblioteca do Super Nintendo e uma biblioteca do Nintendinho. Quando você olha isso aí, você fala assim, pô, legal. Eu vou pegar até o exemplo do Ruby que tá recente aí com o Switch, cara. Aí, assim, a gente sabe que existe emulador, que tem todas essas paradas aí, mas na hora que você fala assim, beleza, eu já estou com um portátil na minha mão, já tenho um console portátil aqui na minha mão. Se eu posso rodar os jogos do Super Nintendo, Nintendinho, jogos que eu gosto e tudo mais, por R$70 no ano, tá ligado? Não é uma pizza no ano, beleza, paga logo essa merda e Uhum. tudo certo, entendeu? O problema é que, assim, a Nintendo, cara, ela, por questões provavelmente de direitos autorais, de associar com estúdios, ela não atualiza com Com essa biblioteca frequência, com né? frequência, tá ligado? Às vezes ele fica, tipo, 2, 3 meses sem nenhum jogo sendo atualizado pro Super Nintendo, por exemplo. E quando vem, cara, é 2 jogos desconhecidíssimos interior do Japão, tá ligado? Não é um Mega Man, Uhum. tá ligado? Eles não conseguem negociar esses tipos de jogos. Você tem, claro, a biblioteca clássica do Super Nintendo. Você vai ter lá Mario. todos os jogos do Mario, você tem os 3 Donkey Kong clássicos, você tem o Metroid. Aí eu entendi, então, por exemplo, quero jogar Metroid. Todos os Metroids que praticamente foram lançados, você consegue jogar com uma assinatura, porque você tem lá do Nintendinho, tem depois do Game Boy, que já falou tudo aí. Então, que nem eu fiz no ano retrasado, faz tempo já, eu tinha feito uma maratona, fui jogando todos os jogos do Mario. E aí eu tinha todos os jogos do Mario no Nintendo Switch, porque eu tinha Uhum. todos os jogos não todos, né, mas todos que eu queria ali. Então eu tinha todos do Super Nintendo, porque tinha o Mario All Stars, tinha os jogos do Nintendo também, se quisesse jogar a versão original. Eu tinha a coletânea lá com os 3 Marios 3D, então você tem a disponibilidade da biblioteca da Nintendo para você
fácil de você acessar. Quando você paga R$70 por mês, você fala assim, ok, né, cara? Tipo, Uhum. não é tão caro. Entendeu? Infelizmente, eu falei, o preço de, se você for pedir uma pizza e um refrigerante no final de semana, você paga mais caro que isso. É. Então, por um ano, cara, pagar, entendeu? Então, no primeiro ano eu fui lá e fiz isso aí. Até paguei um pouco mais caro, que eu falei que eu paguei o plano familiar, que foi acho que R$110, também não era nenhum absurdo. Uhum. Hoje, esse mesmo plano que eu paguei 70 lá em 2022, alguma coisa assim, hoje tá 120 por ano. Bem mais caro, né? Continua, tá mais caro, mas continua ainda sendo o plano mais barato, se você for comparar Com os concorrentes. com os concorrentes, entendeu? Mas ele não te entrega também nada demais. Porque o que você tem aqui? Você tem a biblioteca, R$120, você tem a biblioteca do Nintendo e tem a biblioteca do Nintendinho. Uma coisa que foi bem inusitada que aconteceu faz acho que uns 2 meses. Pela primeira vez, um jogo de Super Nintendo saiu da biblioteca. A Nintendo excluiu um jogo. E curiosamente era um jogo que eu tinha original no Super Nintendo, que era um jogo de futebol, Super Soccer. E eles excluíram esse jogo e só excluíram. Falaram assim, vai sair da biblioteca e até hoje eles nunca tinham tirado dessa biblioteca. E aí, o plano familiar, então, funciona como? O individual, você paga lá, você tem acesso na sua conta, e familiar você pode colocar até 8 pessoas Bastante, né? na conta. Então é bastante gente. Então, quando você fala, por exemplo, plano familiar hoje, deixa eu ver quanto tá o ano. O ano familiar hoje tá R$219. Continua ainda mais barato do que o Sim. E aí, você pode dividir essa conta com 8 Com pessoas. 8 pessoas, Então né? fica muito baratinho. Essa é uma vantagem que, de fato, o plano da Nintendo tem sobre os outros planos. Porque a PlayStation não divide nada. E o Xbox tá prometendo vir uma conta familiar aí faz um tempo. Mas Então, agora, cara, eles falaram há tanto tempo disso e nunca morreu. mais falaram nada disso. Eles prometeram uns 2 anos atrás que teria isso e nunca mais falou nada. Tanto que assim, pra você que pretende comprar o Switch 2, ou pra você que tem o Switch 1, vai comprar o Switch 1 ainda, que é um baita console, né? Se quiser comprar o Switch 1 ainda, tem muito grupo na internet, grupo sério mesmo, que faz divulgação de grupo familiar, porque você vai pagar lá, tipo, R$20, praticamente R$30, entendeu? Pra você ter o plano, é muito barato. É muito barato. E beleza, aí você tinha lá o plano Online. online. Hoje, na verdade, ó, tô até aqui aberto. O que é o plano o Switch Online? Tem o Switch Online, que é o plano básico deles. Você tem. Você pode jogar online, tem o Nintendinho, Super Nintendo, tem o Game Boy também. O Game Boy também tá nessa conta. Tem aquele Nintendo Music, que é o Spotify da Nintendo, né? Só pra trilha sonora, né? Ou Isso. só pra trilha sonora. Você tem você pode salvar os seus dados Na nuvem. Você tem os aplicativos do Nintendo Switch Online no celular e eles fazem algumas ofertas lá de vez em quando pra quem é assinante, tem um mais barato. E quando lançar o Switch 2, você vai ter acesso ao Discord da Nintendo. Você vai poder usar o Discord da Nintendo. E aí, cara, eles lançaram a DLC de assinatura. Pensei um PES de Switch É o Online, quê? não me Olha só. pega. Agora, ao invés de você ter isso daqui, se você pagar uma porcentagem a mais, você vai ter mais plataformas para você poder usar a nossa biblioteca antiga. Então, assim, o que você pagaria 120 por ano para você individual, tá? Para você usufruir desses produtos, você pagar R$300 por ano, ou seja, você dobrar o que você está pagando, mais que dobro, né? Pagar 150, você pagar mais que o dobro do que você vai pagar para mim, você vai ter acesso à biblioteca do Nintendo 64, do Game Boy Advance e do Mega Drive. De consoles antigos são esses 3. Senhora, parece piada. R$300 pra ter emulador, essa é a pegada. E aí o que eles entregam a mais? Se você joga, por exemplo, Splatoon, o Animal Crossing ou Mario Kart, você tem conteúdos adicionais. Você ganha DLC, né? pagaria pela DLC, você tem esses conteúdos adicionais, mas se você parar de pagar, você perde. E eu, por exemplo, eu joguei todas as pistas, porque o Mario Kart 8, durante um ano, eles lançaram várias pistas, vários torneios novos lá. É basicamente o Mario Kart 8.2 de tanto de pistas que eles adicionaram. Caramba, cara.
E eu jogava porque eu tinha na minha assinatura. Hoje, em dia, se eu for acessar, não tenho mais. Porque Não tem mais. a DLC custava 100 e poucos reais, entendeu? E aí, se você fosse assinante, hoje em dia eu compensaria se eu quisesse, se eu fosse realmente muito, muito fã de Mario Kart 8, pra que é mais barato que fazer de novo. E se você for assinar familiar, ou seja, pra dividir em 8, esse plano sai a R$470. Não é tão mais caro que o plano sozinho, E né? tá mais barato que a PlayStation Plus nova. E aí, Pior que tá, né? Só que assim, como eu disse, o que você vai ter aqui, cara? Emulador. São jogos emulados. E agora, se você for comprar o Nintendo Switch 2, você vai ter o GameCube também. Vai estar Mais um emulador. games emulados no plano DLC de DLC. E tem alguns jogos que, quando você é assinante, você não precisa pagar necessariamente a melhoria. Por exemplo, o Zelda Breath of the Wild. Eles têm melhorias que você tem que comprar o pacote de expansão lá pra você. Acho que é R$80. Se você for assinante, você não precisa pagar. Essas melhorias já estão lá enquanto sua assinatura for vigente. Mas, de qualquer forma, a vantagem pra mim da Nintendo é que você tem essa questão familiar. Sim. E isso é uma puta mão na roda. Porque vamos supor que, por exemplo, a PlayStation tivesse familiar. Pô, nós tem 3 pessoas. Cada um paga 200 por ano. Né? Tá show, entendeu? Tá legal, tá justo. Agora, cada um de nós aqui tem que desembolsar R$700. Muito caro. É muito dinheiro. Então, assim, o pacote da Nintendo, cara, o que eu vejo nele é assim, por que eu achei ele o mais inútil? Porque ele não te dá jogo novo, tá ligado? Ele não te dá coisa nova. Ele te dá um monte de jogo emulado. Tá ligado? Ele te dá um monte de jogo emulado. Vou falar que eu não usei. Cara, eu usei pra caramba. Por exemplo, quando eu tava querendo jogar os Metroids. Pô, eu joguei os dois do GBA, eu joguei aqui. Eu joguei Zelda Ocarina of Time. Pô, e esses emuladores são bons. Querendo ou não, eles são bons emuladores. Sim. Tanto que, em terras marítimas, o povo utiliza esses emuladores pra atacar runs lá dentro. Em terras dos 7 mares. Porque esses emuladores são bons. Eles têm bastante coisa lá que são muito bons. Inclusive pra jogar online. Você vai poder... você pega um Donkey Kong da vida que tem co-op, você pode jogar o co-op dele online com outra pessoa que tá num outro Switch longe de ti, sabe? Qualquer jogo que tiver pra 2 jogadores, ou mais, você consegue jogar online tranquilamente pela conta. Então, assim, bacana. Ele é legal, mas eu acho que não entrega, entendeu? Você tá pagando isso pra jogar online. Só que se você não joga online, fica naquela... Aqui, né? Eu assinava muito porque, assim, como eu disse, eu peguei o Switch pra jogar com o meu sobrinho na época que ele tava jogando. O que ele queria jogar? Minecraft. E aí eu comprei o Minecraft no Switch e a gente ficava jogando Minecraft, né? Então eu assinei muito no começo por causa disso. Aí depois eu fui entrando num grupo familiar aqui e aí fui mantendo minha conta. Mas é um sistema que eu não sinto falta. Entendeu? É um sistema que, pra mim, o online dele eu não sinto. Gosto quando tem? Gosto. Não vou falar que eu não gosto, porque eu usava bastante realmente o emulador, principalmente de Super Nintendo. É um console que eu tenho muito carinho. E pra experimentar uma coisa ou outra do 64, outra ali do Game Boy. Mas eu acho que dos 3 sistemas é o mais dispensável. Fácil. Ele não tem nada que você fala assim, nossa, eu realmente preciso. A não ser, como eu disse, eu só jogo Animal Crossing, que tem um apelo forte online. Ou só jogo Mario Kart. Eu, por exemplo, não jogo Mario Kart online, eu gosto de jogar Mario Kart. Mas quem gosta de jogar Mario Kart online vai ter que pagar. E assim, se é só pelo online, é barato, pelo menos ele é mais justo. Você mora sozinho, que eu falei, se você joga sozinho, uma conta individual, ou se você quer fazer parte familiar, ele é o mais baratinho de todos. Mas também o valor que você paga é um valor que te entrega um serviço, entendeu? Porque ele realmente não tem nada demais. E a biblioteca, cara, eles demoram demais pra atualizar, sabe? É isso que dá, é uma biblioteca gigante, quando você tá falando, somente ali de Nintendo, do próprio Game Boy. E não vem. Cadê os Pokémons no Game Boy, né? Tem um monte de... Não vai colocar Game Boy. Se ser Pokémon, eles vão vender Pokémon, cara. Entende? Então fica essa sensação de que assim, os caras não colocam o que é pra entrar.
E aí quando vai entrar alguma coisa, é uma coisa chata. Ninguém liga, né? Agora, por exemplo, vai sair o do GameCube. Ainda que eles colocaram o Zelda Wind Waker, que já acaba com toda aquela ideia de que ia sair um remaster do jogo. Provavelmente vai entrar depois o Twilight Princess também. Mas enfim, é isso. Eu acho que ele pelo menos é mais honesto, sabe? Tipo, quando você para pra pensar assim, ó, tô pagando um pouquinho pra jogar online e eu tenho essa opção do familiar. Mas em questão de serviço, eu acho ele mais fraquinho, fácil, porque é emulador, né, cara? Emulador, vamos combinar que você tem de graça também. Pra quem de fato quer, né, emular isso daí. Mas é isso, eu não assino mais, assim. Mesmo um familiar sendo baratinho. Eu nunca assinei o da. Vai ficar lá, tipo assim, vai ficar lá e eu não. A não ser que de fato, assim, eu pegue um Switch 2 e queira experimentar o GameCube, que é um console que eu não tive, e alguma coisa. E aí posso cogitar entrar numa família de novo. Sim. Mas do contrário, eu não sinto a menor falta também. Né, Perdão, perdi o que eu ia falar. A frase na ponta da língua aqui sumiu. Eu falei, cara, cadê? Passou aqui, ó. Passou. Mas cara, como eu disse, o preço, pelo menos assim, o preço por ter o familiar não é tão problemático. Mas eu acho que não entrega, entendeu? Não tem nada. Entrega muito, assim, né? tem ofertas muito incríveis pra quem paga, sabe? É outro serviço que tá lá só pra falarem que tem, né? E, ó, temos o nosso serviço, temos o nosso próprio Game Pass, e é esse aqui, e é isso. Esse que nem Game Pass, né, cara? Exato. Ainda se fosse, tipo, um jogo ou outro realmente sai direto pra quem assina. Não, uma assinatura, você vai ter só de emulador. É jogo velho, é só de emulador. Esse é muito broxante mesmo. Não tem cara, nem que fosse DLC, entendeu? Tipo, DLC até tem, né? Tipo, criando Mario Kart e tal. Mais caro. Mas nada demais. Não tem nada assim que você fala assim, pô, isso aqui realmente vale a pena, sabe? Pra mim é o pior por causa disso. Enfim, fechamos, gente. Fechamos. Sim, né? 1h30 já aí. No final das contas, acho que fica aquele sentimento que nem. Fica aquele sentimento de ser refém de todos esses serviços. Mas, ó, saiam dessa, cara. Dá pra sair dessa. É difícil falar, mas eu ainda acho que o Game Pass é o que sai melhor nessa história. A gente sempre comentou sobre isso, né? Tipo, que o Game Pass, ele quer que não, ele entrega mais coisas quando você pensa em jogos. Você sente que ok, estou pagando, mas tá valendo a pena. Os outros dois não vale. Não vem valendo, não. Só vem aumentando o preço e não entregando. Mas se você assina aí algum desses e gosta, fale aí nos comentários pra nós, né? Isso aí, não deixe de comentar, avaliar o programa se você está assistindo no Spotify, like no YouTube. E espero que tenham gostado demais desse bate-papo aqui, que não levou a lugar nenhum, como sempre. A gente vai ficando por aqui, então. Obrigado mais uma vez aí, Rubidog, companhia de sempre. Obrigado pra você que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo episódio do Review Jogos Podcast. Um beijo, abraço e tchau. Cadê? Tá. Eu quero fazer.